diretamente o seu dia a dia nas contratações públicas. Então, se você quer ficar sempre atualizado, já sabe, né? Larga de ser mão de vaca de like, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que esse troço dá um trabalho danado para fazer. Então, jurisprudência de licitações de contratos e outros tribunais de contas, do TCU também, você já sabe, não é um oferecimento da Virtu Gestão Pública. É na Virtu que você encontra os cursos mais modernos em administração pública, licitações de contratos, inteligência artificial, com os melhores professores. Então entra lá no virtugestãopublica.com.br, o link deve estar em algum canto por aí, e você vai ficar por dentro dos nossos próximos cursos. Mas vamos lá. A decisão de hoje está dando o que fala. Eu passei na frente aqui dos informativos, porque essa está causando muito fuzuê no nosso meio, né? Que é aquele acórdão de relatoria do ministro Anastasia que trata do credenciamento. Vamos a ele? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque como vocês veem, eu não estou em casa, né? Estou me preparando para a aula amanhã aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá então, vamos tentar ver se está funcionando aqui. Estou com os equipamentos restritos, né? Vamos lá, vamos tentar. Agora sim, vamos lá. Esse acórdão aqui, acórdão 2192 de 2025 do TCU, prolatado pelo nosso colegiado maior plenário. Vamos lá. Gente, vamos direto ao que interessa. O que foi que aconteceu aqui? Algumas decisões em relação ao credenciamento. Eu vou ler o voto do ministro Anastasia, que apesar de breve, é um voto muito bem articulado, muito bem construído, como sempre. Sou suspeito para falar, né? Porque sabem que eu sou fã do ministro Anastasia. Então vamos lá. Esse eu vou ter que ler, tá, gente? Trata-se de representação com pedido de cautelar a respeito de possíveis irregularidades de um edital de peritos lá da Receita Federal, da alfândega lá de Porto Paranaguá, cujo objeto é o credenciamento com peritos autônomos de profissionais legalmente habilitados no exercício de sua formação para prestar assistência técnica à unidade do Porto de Paranaguá. E a Receita, ela tem uma instrução própria lá, né? Então, um candidato lá, já estamos chamando de candidato, pra você ver, né, que esse troço está parecendo um concurso temporário, mas vamos lá. O candidato, ele representou ao tribunal o seguinte: indica ter se desclassificado no resultado preliminar com base no item tal do edital, em decorrência de não ter apresentado 2 certidões negativas. Informa que teve seu recurso negado, impetrou mandado de segurança. O que importa para nós aqui, né? O representante alega ainda incompatibilidade do modelo da instituição normativa tal, lá da Receita Federal que disciplina o assunto, com as normas gerais da 1433, notadamente no que tange a limitação do número de vagas e a utilização do critério de pontuação para classificar e selecionar os candidatos.
pontos. Questiona ainda a legalidade da fixação de um prazo determinado para as inscrições, o que, segundo o representante, afronta a regra do cadastramento permanente esculpida na nova lei de licitações. É coisa, né? Vamos por partes. Vamos aqui. Então a gente tem incompatibilidade com o modelo no que tange a limitação do número de vagas. 2. Utilização de critérios de pontuação para classificar e selecionar os candidatos. 3. Então, limitação de número de vagas é o primeiro problema. Vamos marcar aqui, apontado, né, como problema pelo candidato / representante. Esse troço está se confundindo. Não que seja um problema, mas necessariamente. Utilização de critérios de pontuação para classificar e selecionar os candidatos é o outro problema que o candidato viu. E o terceiro é legalidade da fixação de prazo determinado para as inscrições, que afrontaria o cadastramento permanente. Então vamos lá. Em análise preliminar, a Audiocontratações, ela concordou com os fundamentos do representante, né, e em relação à limitação de vagas ao prazo de inscrição. Né? Porque os critérios de pontuação, a gente teve um precedente bem recente de relatoria do ministro Anastasia que aceitou. À época, inclusive, a Audiocontratações foi contra, mas o plenário votou por unanimidade. Por meio de despacho tal, acolhi a análise da unidade para conhecer, indeferi o pedido de representação cautelar. O que nos interessa aqui? A unidade pediu para que fosse, no final, parcialmente procedente. Diante da relevância, ele solicitou o pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Gente, esse parecer aqui que foi fundamental para a decisão. Tá? Depois, se você quer aprofundar, você vai lá no voto e vê o trecho da transcrição do parecer do Ministério Público junto ao TCU. Né? Ele divergiu. O MP de Contas, ele divergiu na parte que a unidade técnica era contra, ou seja, ele disse que o representante não tem razão de nada aqui. Tá? Feito histórico, acolho o parecer do Ministério Público com um pequeno ajuste. Vamos lá. Passo a tratar da submissão do credenciamento da Receita Federal. Isso aqui não interessa, não vou gastar muito tempo. O que importa é o seguinte, a Receita Federal disse que essa contratação aqui de peritos era sui generis, não era regulado por decreto e regulamento aduaneiro, não é o credenciamento da Lei 14.133. O ministro relator, que foi acompanhado pelo plenário, disse, não existe esse negócio não, meu amigo, de sui generis. Esse aí é o credenciamento da 1433. Você não pode sair criando coisa por decreto, nem regulamento próprio, não. Isso aí é da 1433. Você pode regulamentar, como a gente tem um modelo aqui de framework, né? Você pode formatar de uma maneira diferente do que a União faz em geral, etc. Se você o órgão tem autonomia para tanto, mas tem que obedecer à legislação, a famosa pirâmide, que não é do Kelsen, mas ficou famoso, né? Pirâmide Kelsen, Constituição, legislação, normas infralegais, né? Professor, tá esquecendo do tratado, tá bom, chato. Vamos lá. Assim, gente, desse ponto aqui, o interessante é o seguinte. Mas a Receita falou, mas quem paga o perito, isso aqui é aquele perito, gente, que vai fazer uma inspeção lá na alfândega para liberar a mercadoria, né?
quando exige uma expertise específica, etc. O tribunal falou o seguinte: o fato do ônus financeiro, ou seja, quem paga a conta, ser a pessoa que está com a mercadoria embaraçada, ou seja, o cidadão, ele não desnatura o credenciamento. Aliás, gente, se você for parar para observar, a maioria dos credenciamentos mais antigos aí do Detran, etc e tal, eles ocorrem dessa maneira, né? Quem paga é o usuário. Isso aí não desnatura desnatura o credenciamento. Mas vamos lá. Esse aqui já falei. Passo a tratar da limitação de vagas e do uso de critérios de pontuação. Vamos lá. A unidade técnica sustenta que a limitação de vagas e o uso de pontuação para classificar e selecionar os candidatos viola o Instituto. O MP defende a legalidade da medida. Né? Com as devidas vênias da unidade técnica, concordo com a análise realizada pelo parquet especializado. Esse acórdão, gente, a gente precisa realmente ler pelo menos o voto, tá? Veja aqui, gente. Então a gente está falando da limitação de vagas e do uso de critérios de pontuação, para vocês entenderem. O edital lá da Receita, salvo engano, ele prescreveu o seguinte: olha, nós precisamos de peritos. Esses peritos, nós vamos fazer um credenciamento aqui e eu vou oferecer apenas, aí eu vou chutar aqui, né? 30 vagas. Vou oferecer apenas 30 vagas de peritos. E essas vagas, elas vão ser ocupadas por quem se inscrever, por quem tiver a melhor pontuação, de acordo com o edital lá, né, títulos, etc e tal, melhor pontuação, e inclusive existe um prazo de inscrição, que, salvo engano, foi de 15 dias. E esse contrato aqui, na verdade, esse credenciamento, o perito ele permanece credenciado, tempo de credenciamento do perito, por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Janderson, isso está totalmente diferente lá do artigo 79. Calma, jovem padawan. Calma, respira. Vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que não reluz não é ouro. O ouro pode estar encobertozinho. Vamos lá. A correta interpretação das normas jurídicas se dá pela ponderação entre os princípios que norteiam a contratação pública e não pela aplicação isolada de uma única regra ou de um único princípio, né? Aplicação isolada de um único princípio. Acho que o ministro quis dizer princípio aqui. Vamos colocar aqui. O inciso 1 do artigo 11 da Lei 14.133 estabelece que o processo licitatório deve assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração pública, né? Não apenas o processo licitatório. Na verdade, esse é o princípio da maior vantajosidade para a administração. Ele está sob toda a contratação pública, seja licitação, dispensa ou inexigibilidade, né? Neste sentido, diz o ministro relator, a restrição de número de credenciados por meio de critérios objetivos. Tem que ser objetivos os critérios de pontuação que valorizam a experiência e a qualificação. Revela-se um mecanismo legítimo para selecionar os profissionais mais capacitados, convergindo com a busca da eficiência e para a efetiva produção do interesse público. Atenção, interesse público aqui. Depois dá uma olhada no meu livro Interesse Público Constitucional. Este tribunal, aliás, já teve a oportunidade de se debruçar, né, em 2022, e especificamente esse acórdão de 2024 aqui,
Eu me recordo bem, foi um acórdão de relatoria do ministro Anastasia também, em que se havia um critério, o critério de seleção dos advogados à época era de acordo com pontuação. Então havia a experiência, a titulação lá, salvo engano, e os advogados, os melhores advogados, eles na fila do credenciamento, eles eram chamados primeiro. A unidade técnica à época não concordou, disse que havia ilegalidade, porque tinha que ser por sorteio. Mas o ministro Anastasia, graças a Deus, foi acompanhado pelo plenário, ele divergiu da unidade técnica e defendeu o seguinte: olha, se eu tenho um critério objetivo, ou seja, não fere a moralidade, não fere a probidade, esse critério objetivo, ele vai trazer um ganho para a administração, ou seja, o advogado lá do outro acordo, ele é, em tese, teoricamente, mais bem qualificado, não é melhor qualificado, mais bem qualificado do que os outros, né? Então, eu tenho um critério objetivo e um critério de interesse público para verifica para poder fazer esse escalonamento, essa ordem da fila por pontuação. Né? E para nós acertou muito bem o ministro. Né? Gente, tira da cabeça essa mentalidade tacanha da 8666, de ai, tá escrito, onde é que tá escrito, onde é que tá escrito. Não, pelo amor de Deus. Ah, professor, mas o Eli Lopes Meireles vai assistir meus outros vídeos lá, falando sobre positivismo, sobre o princípio da juridicidade administrativa. Mas voltando aqui, vamos lá. A restrição do número de credenciados por meio de critérios objetivos que valorizam a pontuação. Aqui, gente, eu tenho duas coisas, né? Eu tenho a restrição de número de credenciados. E eu tenho a questão da ordem da fila de credenciados. Ou, se você quiser chamar aqui, não são credenciados a bem da verdade, né? Você pode chamar de pré-credenciados, ou concorrentes. Aí, Janderson, tá vendo? Você já tá chamando de pré-credenciado. Gente, nós não somos o fiscal da lei, letra fria. Nós temos que ser fiscal da lei sob a perspectiva do interesse público. Tá? Ah, Janderson, mas não tá aparecendo ipsis literis o que está na lei. As contratações públicas, elas não existem para gozo pessoal de que está igualzinho está escrito na lei. Não, ela existe para prestar um serviço à sociedade, tá? Lógico, com técnica, etc. Mas, gente, você vê aqui, né? Eu já estou com raiva de uma coisa metafórica aqui, né? É porque, pelo amor de Deus, gente, vamos abrir a mente, vamos botar a cabeça para pensar. Cabeça não é só para segurar boné, não, tá? Ah, não interessa. Janderson, acho que pré-credenciados agora é tudo junto, né? Pré-credenciado, não sei, agora tá tudo errado. Muito bem. Agora tá tudo errado. Deixa assim. Deixa como tava antes, que o tio é velho. Algum dia já foi assim. Então, gente, eu tenho essa questão da ordem da fila. Apareceram 50 candidatos. Qual vai ser a ordem da fila? Vai ser a ordem de inscrição? Nunca faça por ordem de inscrição. Essa é a coisa mais fácil de dar fraude, né? Eu já tinha falado isso, eu já tinha escrito isso, eu já tinha falado num podcast lá no Licinautas do podcast para não fazer por ordem. E teve uma decisão, salvo engano, do TCE Pernambuco, ou foi Paraná, acho que foi Pernambuco. Depois eu coloco aí nos comentários, se alguém que estiver assistindo coloca nos comentários, que falou o seguinte:
não pode fazer por ordem de inscrição, porque é a coisa mais fácil do mundo você fraudar a ordem de inscrição, né? Imagina, você já, a administração abre a inscrição e já passa a informação privilegiada para a pessoa que quer contratar, e ela já no primeiro segundo já se inscreve no credenciamento, ou então de repente já o camarada, o servidor já coloca tudo lá. Né, já abre com o nome. Então, assim, nunca faça por ordem de inscrição, tá, gente? O critério ele tem que ser objetivo e ele tem que garantir o que? Eficiência e efetiva proteção do interesse público, tá? Por quê, Janderson? Esse critério da fila aqui, da ordenação da fila, quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? O sorteio pode ser objetivo. É objetivo? É objetivo. Não tem nada mais objetivo que o sorteio. E ele favorece a eficiência e o interesse público. Né? A eficiência é por conta do interesse público. Né? Então vamos deixar só o interesse público aqui. Ora, se não tiver outro critério, favorece. Né? Mas como há critérios aqui que podem favorecer mais o interesse público, como a qualificação e a experiência, é melhor utilizar critérios que favoreçam mais o interesse público, porque eu vou estar contratando em tese pessoas mais qualificadas. Tá? Isso aqui não é... inclusive colocou aqui, né? Trazer benefícios reais de eficiência e atrair prestadores mais qualificados. Juridicidade do modelo está aqui, então o ministro transportou esse acordo aqui para esse acordo que a gente está analisando agora. Então, em relação à ordem da fila por critérios, tudo bem. O outro ponto é a questão da restrição do número de credenciados. Como assim, Janderson? Se for lá no artigo 79, parágrafo único, é isso? Artigo 79, na verdade, parágrafo único, parágrafo único 1, ele prevê a manutenção de edital de cadastramento permanente de novos interessados. Vamos abrir aqui, pra vocês verem. Lei 14.133. Artigo 79. Tá aqui, ó. Os procedimentos de credenciamento, vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu ver aqui, que é muito ruim. Vocês não estão conseguindo ver, né? Cadê? Eita. Defeitos técnicos. Muito bem. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Mas tá aqui. 79, parágrafo 1. A administração deverá manter e divulgar à disposição do público em sítio eletrônico oficial edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. A confusão toda é essa aqui. Vamos voltar aqui. Acompanho, diz o ministro relator, também nesse ponto a avaliação realizada pelo Parquet, pelo Ministério Público. A expressão cadastramento permanente contida na lei não impõe que o certame permaneça indefinidamente aberto a novas inscrições. Isso aqui não quer dizer isso aqui, mas sim que durante o prazo de inscrição fixado não haja barreiras ao acesso dos novos interessados. Acesso aos interessados. Gente, vamos agora pensar com calma aqui, tá? Ele vai dizer: tal interpretação, aliás, foi a mesma adotada pelo Poder Executivo ao regulamentar a matéria. Com efeito, o decreto tal, em seu artigo, esclareceu que o credenciamento ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital. Portanto, a fixação de um prazo de inscrição razoável, transparente e isonômico, prazo de inscrição razoável, transparente e isonômico, é prática que se alinha tanto à finalidade da norma quanto à regulamentação. Segundo o MPTCU, a ilicitude residiria em outra prática,
a de encerrar inscrições antes do término do prazo editalício sobre a justificativa de já ter preenchido as vagas. Essa conduta, sim, cessaria o direito dos novos interessados e violaria o dispositivo legal. O que o ministro falou aqui, acompanhando o Ministério Público? O que seria ilegal seria, durante esses 15 dias de inscrição, suponhamos que alguém, que no quarto dia já tenham 30 vagas, 30 pessoas inscritas. A Receita, o órgão, fechasse as novas inscrições e falar, não, já temos as 30, muito obrigado, ninguém mais pode entrar. Isso aqui seria ilegal, tá? Segundo o ministro. Gente, pra gente entender aqui, Janderson, o que você acha? O TCU abriu a porteira, eu agora posso fazer credenciamento aqui com prazo de inscrição limitado, e aí não precisa abrir depois para novos entrantes. Então, dessa decisão absurda, o que você acha? Porque a lei deixa claro, né, que tem que estar permanentemente aberto, né? Tem que permitir o edital de chamamento de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Gente, a gente precisa abrir a cabeça aqui, agora vem a explicação. A gente precisa abrir a cabeça aqui para entender, primeiro, que esse credenciamento aqui da Lei 1433 não é o mesmo credenciamento da Lei 8666. Até porque não tinha previsão legal na 8666 do credenciamento. Depois leia meu artigo. Por que o credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação? Tá bom? Depois, gente, o que existe aqui é um framework jurídico. Quer dizer isso, você consegue, como se fosse um Lego, você consegue montar as pecinhas da sua contratação desde que não haja uma violação legal e uma violação aos princípios, tá? Vamos acompanhar aqui. Olhem isso aqui. Tudo que eu vou falar agora, gente, não tem informação privilegiada, é um raciocínio meu, que é a forma que eu consigo compatibilizar esse acordo, esse voto com as normas da lei de licitações. No meu sentir, aqui não estou falando como servidor, estou falando aqui como professor, como jurista. No meu sentir, existe uma forma de ser interpretado isso aqui que faz todo sentido, tá? Então vamos lá. Eu tenho, gente, um credenciamento. Esse aqui sou eu, depois eu vou ter que escrever um artigo, né? Eu tenho credenciamento para uma necessidade contínua e eu tenho credenciamento para uma necessidade pontual. Por exemplo, necessidade contínua. Esse caso aqui, né, eu preciso sempre de eu preciso sempre. Qual que é o conceito de contínuo, né? É aquele do serviço contínuo, por exemplo. É aquele serviço, pode ser fornecimento também, que atende a uma necessidade permanente ou prolongada da administração, que não se tem ideia do fim, ou que seja prolongada, etc. e tal. Essa parte aqui do regulamento, do decreto, que ele diz que... Cadê? O credenciamento ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital. Ele serve especialmente para a necessidade pontual. No nosso curso de credenciamento, eu disse o seguinte: imagine que você vai fazer o credenciamento para a festa da uva. Credenciamento de vendedores para a festa da uva. A festa da uva, ela vai acontecer, sei lá, 30 de dezembro de 2025. Não tem como você abrir o edital e deixar ele permanentemente aberto se depois de 30 de dezembro de 2025 não serve para nada o credenciamento. Então você pode colocar aqui o edital. O que vai dizer o decreto?
ele tem que ficar aberto. Cadê? Isso aqui é o edital do Executivo Federal, né? Ficará permanentemente durante a vigência do edital. Então, gente, eu posso dizer o seguinte, que nesse caso aqui da necessidade pontual, ou por escopo, não é bem por escopo, né? Mas enfim, necessidade pontual, com data específica, eu posso colocar aqui, no primeiro momento, que o edital ele tem validade até 30 de dezembro de 2025. Né? Ou seja, eu posso permitir novos entrantes, credenciamento permanente, até 30 de dezembro de 2025. Agora, Janderson, a festa da uva ela vai acontecer 30 de dezembro, certo? Quer dizer que se um camarada chega lá no dia 30 de dezembro, a administração ela tem que aceitar o credenciamento, e a organização, não precisa de uma organização até para a questão da fila, não precisa de uma organização antecipada? Precisa. Então, gente, sobre critérios de razoabilidade, eu entendo, eu já defendi isso no curso, e cá para nós, acho que é uma obviedade até, que você pode limitar, você não precisa limitar a data, né, do edital, você pode limitar um tempo menor, um pouco menor, nesse caso aqui. Então você poderia colocar aqui que os novos entrantes podem se inscrever até 20 de dezembro de 2025 para dar tempo de a administração organizar isso aqui. É absolutamente razoável. Desnatura o credenciamento permanente? Não, gente. A gente tem que ver o espírito. Né? A gente tem que ver o espírito da regra. Da norma-regra lá do artigo 79, parágrafo único, inciso 1. Gente, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. É um pouquinho, parece ser complicado, mas ela é bem simples. É o que a gente chama de suporte axiológico. O que é o suporte axiológico? Vou colocar aqui. O que é o suporte axiológico? Suporte axiológico, vocês estão conseguindo ver aí? O que é o suporte axiológico? Suporte axiológico, deixa eu aumentar aqui a letra. Suporte, algo que sustenta, né? E essa palavrinha difícil, axiológico, isso aqui quer dizer valor, no sentido de princípios, virtudes, vamos colocar assim, princípio, porque senão vai confundir, né? Valor no sentido do valor não financeiro, mas do valor que a gente dá às coisas, né? Basicamente, o valor aqui é ligado ao interesse público. Valor, então, tudo que a administração vai fazer, a lei ela tem que ter um suporte axiológico, porque nós estamos numa democracia. Uma norma-regra, numa democracia, e aí isso, gente, isso é uma teoria, não vou aprofundar aqui, mas é uma teoria, inclusive, do contrato social, de Rousseau. Eu não estou viajando, não, isso aqui é coisa clássica e conservadora, até. Numa democracia, a lei ela não pode existir per si. A lei e a interpretação da lei, ela tem que ter um suporte axiológico, ou seja, tem que ter um valor que sustente aquela interpretação, ou aquela interpretação literal. Se não tiver um valor, no caso aqui da administração, ligado ao interesse público, se não tiver isso, gente, a norma é inconstitucional, entende? Tem que ter algum valor. Eu já escrevi sobre isso. Então, no caso aqui, existe um suporte axiológico para essa interpretação? Existe. Por quê? Qual que é o suporte axiológico dessa previsão aqui do cadastramento permanente? Qual que é o suporte axiológico? A gente pode dizer aqui que o suporte axiológico é moralidade / probidade, evitar direcionamentos,
E a gente pode dizer também que esse suporte axiológico aqui está na evitar direcionamentos, né? E a gente pode dizer também que isso aqui está na amplitude de participação de oferta. Amplitude de oferta a todos os interessados. Eu não vou me aprofundar, depois leio o meu artigo lá. É o que justifica, inclusive, a inexigibilidade de licitação por objeto oriundo de credenciamento. Tá? Então, gente, quando eu faço essa restrição aqui, né, uma semana antes, eu estou ferindo a moralidade, probidade? Não. Não. Não há o que ferir a probidade, a moralidade. As pessoas podem se cadastrar do mesmo jeito, só que uma semana antes. Eu estou ferindo a amplitude de oferta. Estou ferindo porque se alguém aparecer. Não, gente. Amplitude não é todo, máximo, exagero. Nós temos essa cabeça meio exagerada às vezes, né? Vamos fazer tal coisa. Isso é próprio de sociedades que anunciam muitos direitos. Todo mundo tem direito a tudo, na teoria, mas na prática não é bem assim. Tá? Então a gente tem que começar a botar os pés no chão, tá bom? Não, durante esse período aqui, qualquer um pode participar. Você está entendendo? Existe um critério, um suporte axiológico para essa interpretação de que eu posso? Existe. Eficiência. Na verdade, isso aqui vai proporcionar a própria realização do credenciamento, porque é impossível eu credenciar uma pessoa, imagino eu, né, nesse caso concreto aqui, no dia da festa. De modo contrário, gente, eu estaria ferindo princípios da administração ao obrigar, sem motivo, sem necessidade, a administração a levar esse credenciamento aqui até o dia 30. Mas, Janderson, o caso aqui é específico, o caso aqui é diferente. Né? Aqui houve um período de inscrição, vamos colocar aqui, vou inventar, né? De 15 a 30 de agosto de 2025. Estou inventando a data. De 15 a 30 de agosto de 2025, quem se inscreveu vai passar por essa fila aqui, né, de acordo com os títulos e também experiência. E os 30 primeiros vão compor um banco de credenciados. Os 30 primeiros vão compor um banco de credenciados. Banco de credenciados. Então a gente teve aqui o edital de chamamento, inscrições por prazo de 15 dias. Que mais? Ordenação por critérios objetivos, ou seja, vou colocar primeiro aqueles que tem mais pontos objetivos, pontuação, e por fim os 30 mais bem colocados comporão o cadastro de credenciados, né? Eles serão o quê? Credenciados, apenas esses 30. Janderson está totalmente fora do que a lei autoriza. Gente, vamos pensar. Tá na modinha agora o tal do princípio princípio do formalismo moderado. A gente às vezes fica igual a papagaio repetindo, né? Princípio do formalismo moderado. O que é o princípio do formalismo moderado? O formalismo moderado ele é diferente do formalismo exagerado, exacerbado, mas ele também é diferente do informalismo.
Entende? Janderson, por que formalismo moderado? Por que é? Aí agora nós vamos ficar ditador do princípio. Por que tem que ser formalismo moderado? Não. Você já aprendeu que numa democracia, inclusive os princípios, aqui no Brasil tem uma coisa interessante, que os princípios eles são inscritos lá, enfim, é outra discussão. Você tem que ter o quê? Suporte axiológico. Qual que é o suporte axiológico para o princípio do formalismo moderado? Ou seja, não é exagerado, formalismo exacerbado, nem informalismo. Por que é moderado? Não, tem que ter um suporte axiológico. Qual o valor que sustenta isso aqui? O valor, senhores, é um outro princípio menos conhecido, só que o princípio do formalismo moderado ele só existe graças a esse princípio, que é o princípio da instrumentalidade das formas. O que é o princípio da instrumentalidade das formas? As formas, a forma, como a gente faz as coisas, né? Ele é a forma, é igual a forma, é um mero instrumento para atingir a finalidade. Entende? E por que não é Janderson, se é um mero instrumento, por que não é um informalismo? Porque no informalismo não tem forma. A forma, no formalismo moderado, ela é importante porque ela garante alguns outros princípios. Só que você tem que verificar, senhores, ao utilizar o princípio do formalismo moderado, se eu vou poder usar o princípio do formalismo moderado quando eu perceber, através do princípio da instrumentalidade das formas, que eu estou atingindo a finalidade. Eu estou atingindo a finalidade almejada e, principalmente, eu não estou ferindo razoavelmente, porque tem os malucos também que tudo acham que está ferindo, razoavelmente é a finalidade da norma, em detrimento de outros princípios. Janderson, não entendi nada. Vem comigo. Senhores, esse edital de chamamento aqui, vamos dizer que esse edital aqui, ele tem uma validade de... Lá está dizendo que a validade do edital é de 2 anos, mais 2 anos. Na verdade, é o prazo de credenciamento. 2 anos e mais 2 anos. E o prazo de inscrição é só por 15 dias. E aqui os critérios objetivos, né? Gente, vamos lá. Isso aqui é da minha cabeça, tá? Se no lugar de eu chamar inscrições por prazo de 15 dias, ou seja, de 15 a 30 de agosto, eu dizer que isso aqui não é inscrição, isso aqui é o prazo do edital. O edital ele vai ficar aberto, ou seja, ele vai ter validade apenas nesses 15 dias. Se no lugar de eu falar então, assim, durante todo o edital, o credenciamento vai estar aberto, nessa minha lógica. Ah, mas mudou o nome. Senhores, princípios do formalismo moderado, instrumentalidade das formas. Eu tenho que observar se eu estou atingindo a finalidade e não estou ferindo razoavelmente a finalidade da norma. Aqui não é deixar aberto? Deixou aberto. Ah, mas você restringiu só para os 30 mais bem qualificados e lá diz credenciamento permanente para novos interessados. E se eu não chamar isso aqui de credenciados? Vamos dizer que eu chamo de credenciados todo mundo aqui
né? Eu chamo todo mundo de credenciado. Os participantes chamarei de credenciados ou pré-credenciados. Vou chamar de pré-credenciados. E eu chamo aqui eles chamam de termo de credenciamento. Termo de credenciamento. 2 anos mais 2. Se no lugar desse termo de credenciamento aqui, eu chamar de contrato, um contrato administrativo por contrato administrativo por demanda, né? Eu só pago quando houver demanda, eu só contrato quando houver demanda, eu só chamo para executar o serviço quando houver demanda. Contrato administrativo por demanda de 2 anos mais 2 anos. Mas não é isso que está escrito, mais uma vez, formalismo moderado. Você aceitaria? Estaria condizente com a literalidade da lei? O edital, ele ficou aberto durante todo o período, que ele só chamou de inscrições. Todo mundo pôde se inscrever no período. Os participantes, que se pode chamar de credenciados ou pré-credenciados, ele ficou permanentemente aberto durante esse período aqui e todos puderam se credenciar. Aí foi ordenado por critérios objetivos. Tem uma passagem de filosofia do direito lá no parecer do Ministério Público, bastante interessante, mas eu vou utilizar uma outra reflexão, e eu gosto muito do Pérez Lunho, da teoria do Pérez Lunho, grande constitucionalista espanhol, ainda vivo, que diz o seguinte: o texto legal é a norma dado. Ou seja, o dado é a matéria-prima que você vai... a matéria-prima para você construir a norma produto. A norma produto, que é o resultado pronto e acabado. Que é a norma mesmo cogente. A norma produto, segundo Pérez Lunho, é a norma dado... aplicada ao caso concreto de acordo com as suas especificidades. Então é a realidade do caso concreto que vai moldar. É como se fosse a interpretação, ela é sob medida para aquele caso concreto, como se fosse um terno sob medida, cujo tecido para fazer esse terno é a norma dado. Entende? Só que o terno vai ser diferente. Não posso ter um terno para todo mundo. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que esse credenciamento tem que ficar permanentemente aberto. Isso aqui é norma dado. Você vai ter que encontrar o valor disso aqui no caso concreto. E se interpretado assim, eu acredito que não tem problema. Você só tem que tomar cuidado porque para não sair aí abrindo credenciamento com prazo à torta e direita, tá? Nesse caso aqui, gente, existiam princípios ou circunstâncias que justifiquem essa modelagem? Sim. A administração, ela vai se utilizar daquele serviço lá, da perícia. Há de haver um nível de confiança, um nível de conhecimento dessas pessoas. Não dá, no sentido, imagino que isso tenha sido pensado pelo administrador público, não dá para eu chamar para ser perito todo mundo que aparecer. Janderson, então faz licitação. Não faz sentido fazer licitação. Eu preciso contratar vários. Só que eu tenho outros critérios objetivos, outros valores aqui para atender, né?
Então é bastante razoável, na minha concepção, que eu pegue e restrinja esses três, a esse banco, né, dos mais bem credenciados. Janderson, tem que tomar cuidado com isso aqui. Esse prazo aqui foi pouco? Acho que foi pouco. 15 dias. Só que, gente, o controle, já escrevi sobre isso também, o controle, ele deve agir, ele deve verificar, controle externo, seja administrado, seja o Tribunal de Contas, seja o Judiciário, o Ministério Público, ele deve verificar se o administrador ele ultrapassou os limites. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se o administrador passou os limites. Cadê? Desenhar. Então imagine aqui. Eu tenho dentro da norma regra lá, aplicada ao caso concreto, que vai dar norma produto, eu tenho várias possibilidades. Digamos aqui que o limite aqui de razoável para que todos pudessem participar fosse 15 dias. Né? E aqui o infinito. O controle, ele deve respeitar o princípio da deferência administrativa. Ele não deve impor o que ele acha melhor. Então, eu acharia melhor que isso aqui ficasse aberto pelo menos uns 60 dias. Tá aqui, 60. Só que a conveniência e oportunidade, de acordo sempre com o interesse do administrador, quer dizer o quê? Quer dizer que dentro das margens, dentro dos limites do razoável, a Constituição otorgou ao administrador público dizer se é 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E o controle, em que pese ele poder recomendar, ele não pode substituir, ele não pode profanar, ele não pode roubar para si essa atribuição do administrador público. Entende? Então, no meu sentir, tá no limitezinho aqui do suporte axiológico. Qual é o suporte axiológico? Permitir a ampla participação. Cadê? Onde é que a gente colocou aqui? A moralidade e probidade. Eu não estou utilizando o critério para ajeitar a contratação só para quem eu quero. E amplitude de oferta. No meu sentido, ele está com limite aqui. 12, 10 dias acho que já está aqui fora. Ó. 10 dias é esculhambação. É subjetivo essa análise. Tudo é subjetivo, senhores. Se for observar. Né? Tudo é subjetivo em partes, em termos. Inclusive essa afirmação de que tudo é subjetivo. Ou sei lá, vamos colocar um exagero aqui. Ele colocou um dia. Um dia não é razoável. O que é irrazoável está fora do... O que é o princípio da razoabilidade de origem anglo-saxã? É um troço que choque, é um troço que você vê que é absurdo. Aí, no meu sentido, o controle deveria suspender essa licitação aqui. Agora, 15 dias, para mim, está no limitezinho, mas está dentro do limite da conveniência e oportunidade que o administrador pode escolher, está. Então, se está no limite, o controle deve se curvar diante da competência constitucional dada pela nossa Carta Maior ao administrador público e permitir que ele formate. Está dentro do limite, sem problema nenhum. Essa é a minha interpretação. A gente pode interpretar dessa maneira, de acordo com o princípio do formalismo moderado, instrumentalidade das formas. Eu atingi a finalidade. E eu tenho aqui, gente, um suporte axiológico também para essa, como eu já disse, para essa limitação, para trabalhar com um banco, né? E o prazo, Janderson? Porque assim, se esse edital ele vai durar, né, nessa interpretação, né, da finalística só 15 dias, ou seja, eu só vou ter outro edital de credenciamento, provavelmente,
ou no final desses 2 anos aqui, ou no final dos 4 anos. Então eu vou ter 15 dias só para 4 anos de contrato, em que ninguém mais vai poder entrar. Aí aqui é análise, gente, mais uma vez, né, do razoável. Ficar 15 dias só e 4 anos sem entrar ninguém. 2 mais 2, né? É razoável. No meu sentir, mais uma vez. Agora ficou do outro lado aqui, ó. 4 anos está no limitezinho aqui da margem. Mas não é irrazoável? Não é irrazoável. Então, é legal. O controle ele deve respeitar. Só quando passar do limite. E o controle deveria interferir. Tá? Então, no meu sentir, correta, adequada a decisão do ministro e do tribunal, né? Quem sou eu? Estou falando do ponto de vista acadêmico, né? Só que no meu sentir você deve interpretar dessa forma. Você não pode simplesmente sair abrindo edital de credenciamento com prazos específicos, salvo se você tenha uma fundamentação bastante robusta para não permitir novos entrantes, que no caso aqui é a gestão desses parceiros, né, credenciados ou contratados, como queira, que envolve até certo nível de segurança da receita, tá bom? Já ficou muito grande esse vídeo, depois a gente fala mais. Com certeza isso aqui vai dar muito pano para manga, mas eu sugiro realmente que você, por hora, adote essa interpretação que este humilde professor está aqui trazendo para vocês, tá bom? Gente, é isso, fiquem com Deus, até a próxima.